Meus amados, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 18. Atos 18, versículos 1 ao 22. Atos 18, 1 a 22. É o texto que nós vamos usar para a nossa exposição nesta noite. Atos 18, 1 a 22. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles e, como tinha o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas, como é uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém. E tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Até aqui a palavra de Deus, que ela encontre espaço em nosso coração para nos edificar. Amém? A soberana vontade de Deus e a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Esse é o nosso tema geral para as exposições em Atos. Estamos ainda viajando com Paulo a segunda viagem missionária e vamos terminar hoje. E domingo vamos começar a terceira viagem missionária de Paulo. Mas, dentro dessa segunda viagem missionária, que vai do capítulo 15, verso 36, até o 18, 22, nós separamos essa parte, 18, 1 a 22, e onde vamos olhar nessa noite o seguinte tema: a fidelidade de Deus e o fortalecimento espiritual. É isso que o texto me faz enxergar, e é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Meus amados, claramente,
a fidelidade de Deus é algo que não se é questionável. Deus é fiel. Agora, a fidelidade, no geral, tem se tornado um produto, uma mercadoria rara. É um produto básico, a fidelidade, entrando em extinção. E por que eu digo isso? No meio cristão, no Brasil, em Campina Grande, no mundo todo, no meio cristão, cada vez mais tem se tornado raro nas igrejas e nos púlpitos fidelidade à doutrina bíblica, à exposição bíblica. Isso não é imaginação minha, é comprovação de pesquisas. E cada vez mais nós vemos aumentar essa infidelidade para com a palavra de Deus. Púlpitos, lugar separado para a exposição da palavra, tem se tornado espaço de regalias pessoais, de elevação de ego, tem se tornado espaço para proclamação político-partidária. E esse ano teremos de novo. E meus amados, isso vai deixando de lado a questão da fidelidade que a igreja precisa e os pastores precisam mais ainda, porque os pastores lideram a igreja de Cristo. E a fidelidade também alcança todos os níveis, nas relações, sejam elas familiares, sociais ou pessoais. A fidelidade tem se tornado uma mercadoria rara e um produto básico que entra em extinção. E é provável que você, eu, nós já temos passado por experiência nesse nível doloroso, confiar em alguém, ajudar alguém e esse alguém decepcionar você. Acho que você já passou por isso, em vários aspectos. Isso, portanto, nos leva a pensar de que machuca-nos quando alguém que você tratou, ajudou e outras coisas mais, foi infiel, deixou de lado a fidelidade. Isso é verdade e nos faz pensar no que Paulo escreveu a respeito de Deus. Para essa igreja que foi estabelecida na cidade de Corinto. Vá comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10 e versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. Que verdade essa que Paulo está expressando. E não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. A ênfase aqui é para mostrar que Deus é fiel. E meus amados, por isso que esse texto de Atos 18 nos leva a pensar sobre a fidelidade de Deus. Como Deus vai agir em meio às condições contrárias. Deus está lá sendo fiel. O texto, portanto, vai nos levar, vai reportar ao ministério de Paulo em Corinto. E só foi menor o tempo que ele passou em Éfeso, 3 anos. Aqui passou 1 ano e 6 meses. As outras cidades por onde Paulo passou, pregando o evangelho, plantando igrejas, fortalecendo igrejas, eram períodos menores, bem mais curtos. Mas em Corinto, 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Para pregar o evangelho. E olhando para isso, a gente precisa entender um pouco a cidade de Corinto. Como era Corinto? Primeira coisa, não era como Atenas. Lembre-se que Paulo saiu de Atenas agora, deixou Atenas e chegou a Corinto. E
como era essa cidade de Corinto? Um teólogo, James Boyce, conseguiu olhar para Corinto e 3 palavras ele trouxe para a cidade de Corinto, e é fácil da gente gravar. As 3 cidades começam com as 3 coisas de Corinto começam com C, assim como a igreja de Corinto. Corinto era cosmopolita, comercial e carnal. Essa é a cidade onde Paulo está, cosmopolita, comercial e carnal. Por que cosmopolita? Uma cidade grande, não é? Que tinha um monopólio de comércio, de transporte de mercadorias. Era uma cidade que, por conta disso, havia uma mistura de pessoas e de raças. Muita gente circulava nessa cidade. E Atenas, nesse tempo aqui, aproximadamente 10 mil habitantes em Atenas. Em Éfeso, aproximadamente 500 mil habitantes. Cidade grande, Éfeso. Mas Corinto tinha em torno de 750 mil cidadãos. Portanto, era uma metrópole, uma cidade cosmopolita. E desses 750 mil habitantes, pouco mais de 200 mil eram homens livres. E pouco mais de 500 eram escravos. Essa é a situação da cidade onde Paulo está. Corinto era a capital da província romana da Acaia, não é? Ficava lá na Grécia, parte de baixo, sul, a Acaia. Corinto era a capital, e Atenas, capital da parte de cima. Então, essa é a cidade. Mas Corinto, além de ser cosmopolita, era também comercial. Essa cidade vivia nesses aspectos comerciais. E, meus amados, toda cidade que está bem localizada, o comércio toma conta dela. Veja a nossa cidade, Campina Grande, situada geograficamente privilegiada, no centro da Paraíba. Então, para você vir do sertão para ir para a capital, passa em Campina Grande. Se você vier do Brejo, também. Não obrigatoriamente, mas passa por Campina Grande. Mais ou menos assim Corinto, a cidade que muitas pessoas passavam, e por conta do comércio, tanto a questão geográfica como no comércio, era um destaque para essa cidade. Ela ficava numa estreita faixa de terra, no istmo, não é? Entre a parte superior da Grécia, onde estava Atenas, e a parte do continente lá embaixo. E ela ficava na região do Peloponeso, no sul da Grécia. E havia uma rota marítima que passava por Corinto, entre o mar Egeu, ao oriente, e o mar Adriático, ao ocidente. Então, Corinto era essa cidade, cosmopolita e comercial, mas era também uma cidade carnal. E por que nós destacamos isso? A cidade era tão marcada pela carnalidade, que no mundo antigo, o nome Corinto era sinônimo de comportamento pervertido. Então, se alguém chamava um outro de Corinto, estava apontando para isso. E mais, Corinto era o centro do culto da deusa do amor, Afrodite, a deusa grega. Para os romanos, a deusa Vênus, a mesma deusa do amor. O templo de Afrodite, que ficava em Corinto, era uma das maravilhas arquitetônicas daquele tempo. E, meus amados, pasme com essa informação. Dentro desse templo da deusa Afrodite, os cultos, ou seja, as adorações, eram feitas para adorar Afrodite. E havia as conhecidas prostitutas cultuais. O que era isso? Mulheres prostitutas que, em nome da adoração, mantinham relações sexuais com quem viesse adorar. Agora, pasmem, houve tempo em que havia 10 mil prostitutas cultuais em Corinto. Por isso que essa cidade era uma cidade carnal no tempo aqui de Paulo. E, meus amados, chamar alguém de coríntio era um insulto, porque estava dizendo que ele era alguém carnal. Ou seja, o tipo de gente que morava em Corinto era desse tipo.
vivia nessa condição. Lá Paulo pregou 1 ano e 6 meses. Agora vejam, venha comigo de novo para 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 11. Veja o que Paulo diz para esses irmãos. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Ou vocês não sabem que os injustos não hernarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Agora observe o que é que Paulo está dizendo. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Louvado seja Deus. Em meio a essa cidade cosmopolita, comercial e carnal, Deus plantou uma igreja pelo ministério do apóstolo Paulo. Significa, meus amados, que essa última etapa aqui de Paulo, nessa viagem missionária, a segunda dele, ele plantou essa igreja na cidade de Corinto, com essas dificuldades todas, e ele enfrentou essas dificuldades na obra do Senhor, mas ele experimentou fortalecimento espiritual, e é isso que nós vamos ver, ou seja, a fidelidade de Deus em manter Paulo lá, e o fortalecimento espiritual que Deus deu a Paulo. Meus amados, observe no versículo 9, que é um versículo para a gente entender a fidelidade de Deus e o fortalecimento de Paulo. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. Fiel, eu estou com você, Paulo, não tenha medo, e ninguém ousará lhe fazer mal. E qual a razão disso? Eu tenho muito povo nesta cidade. Nessa cidade depravada, com prostitutas cultuais, com homossexualismo ou homossexualidade em alto nível, com roubadores, com ladrões. É nessa cidade que eu tenho muito povo. E meus amados, entenda que como é que Paulo agora vai pregar o evangelho nessa cidade. Diz o versículo 11, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Nada, absolutamente nada nem ninguém tem poder de transformar uma vida que não seja a palavra de Deus, pelos méritos de Jesus. Então eu quero olhar com os irmãos 4 razões, como é que Deus fortalece espiritualmente os seus servos. Primeiro, pela presença de outros servos. Versículos 1 a 4, nós identificamos isso. Paulo está em Corinto, essa cidade cosmopolita, comercial e carnal, plantou uma igreja nessa cidade, mas veja que o que é que está acontecendo? Chegou outros servos, que Paulo se encontrou com eles, Áquila e Priscila. Agora observe que Paulo, portanto, nessa perspectiva, ele escreveu essa carta para essa igreja, depois, não é agora no momento, depois que ele sai de Corinto, vai ficar em Éfeso um tempo, ele escreve a carta aos Coríntios. Veja, 1 Coríntios, capítulo 5, versos 1 em diante. Veja o que Paulo diz: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Olha que coisa, dentro da igreja. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveria ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia.
Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, como o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Eis a situação dessa igreja. E é Paulo que está agora lá. Mas como é que Paulo é fortalecido? Pela presença de outros servos de Deus. E meus amados, se lá em Corinto, lá em Atenas, Paulo ficou revoltado com a situação da idolatria, aqui em Corinto Paulo está com medo. Porque veja que o Senhor diz, não tenha medo, Paulo. Se o Senhor diz isso, é porque Paulo devia ter sentido algo diferente em meio a essa situação. E a gente vai ver algumas coisas que vai acontecendo nesta cidade. Observem, meus amados, que ele estava sozinho. Seus companheiros, Silas e Timóteo, os mais próximos, tinham ficado lá em Bereia, na Macedônia. Paulo foi a Atenas e de Atenas chegou a Corinto, e esses irmãos, companheiros, não tinham chegado ainda. Mas o Senhor, Deus, fiel, providenciou outros servos para fortalecer a Paulo, Áquila e Priscila. E você vai olhar lá no versículo 5, quando Silas e Timóteo chegaram, outros servos de Deus, fiéis, chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Ou seja, em meio às dificuldades da cidade de Corinto, Paulo foi fortalecido pela presença de Áquila e Priscila e pela chegada de Silas e Timóteo. Significa, meus amados, que quando nós estamos com medo, quando nós estamos sem muita direção do que fazer no reino, Deus, fiel que é, envia outros servos dele para nos fortalecer espiritualmente. Paulo não estava sozinho. Aquele casal, Áquila e Priscila, foi instrumento de Deus na vida de Paulo, para ajudá-lo nessa caminhada. E mais, diz o texto que os dois, Áquila e Priscila, foram expulsos lá, né, de Roma, no tempo do imperador Cláudio, e se aproximaram, Paulo se aproximou deles, porque eles tinham o mesmo ofício, ou seja, trabalhavam, faziam tendas, e Paulo se junta a eles para trabalhar e poder pregar o evangelho em Corinto. Meus amados, eu quero nessa noite fazer de modo diferente. As aplicações eu vou fazer direto agora. Observe qual a aplicação para nós nesses versículos 1 a 4. É que às vezes nós nos sentimos solitários. Às vezes podemos pensar que estamos isolados. Paulo a princípio estava sozinho, mas quando conheceu Áquila e Priscila, logo entendeu de que o Senhor tinha providenciado isso para eles. E meus amados, é lamentável no meio da igreja nós encontrarmos crentes que querem ser paparicados, bajulados. E o que é que isso traz para nós? Ou seja, quando não são assim, paparicados, né, bajulados e acariciados, saem da igreja, dizendo que a igreja é fria, que a igreja não se importa com ninguém, e etc. Se Paulo tivesse pensado assim, tinha ido embora. Mas Deus providenciou esse casal, Áquila e Priscila, para estar com ele, fortalecendo espiritualmente. Significa, meus amados, que nós não devemos deixar de buscar a presença, a comunhão entre nós. Como faz falta terminar o culto e nós usarmos um pouco mais do tempo e ficar com os irmãos, conversando um com os outros, sabendo o que os outros estão passando, poder ajudar, talvez uma oração, talvez só ouvir o que o outro irmão tem para dizer, mas nós saímos correndo. Falta-nos esse momento de comunhão, de estarmos juntos. E é possível que você fique retraído, mas você pode ir ao encontro de alguém e falar com esse alguém, com esse irmão. E meus amados, Deus nos prepara fortalecimento espiritual na comunhão com os irmãos. Amém? Apliquemos isso às nossas vidas.
tenhamos comunhão uns com os outros, para fortalecer espiritualmente uns aos outros. Segunda razão, ou outra forma de Deus nos fortalecer, é pelo surgimento de frutos no trabalho. Veja os versículos 5 a 8, quando Silas e Timóteo chegam, trazem notícias para Paulo. Isso anima Paulo, fortalece Paulo. E aí eles tratam do franco crescimento das igrejas. É só você ler depois 1 Tessalonicenses capítulo 3, de 1 a 10, onde Paulo escreve essa carta e vai vendo que está crescendo as igrejas por onde ele passou. E meus amados, isso portanto, o surgimento de frutos no trabalho causa ou traz para nós fortalecimento. Quando Silas e Timóteo chegam e conversam com Paulo, veja que diz: Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Significa, meus amados, que fortalecido por as notícias desses irmãos, os frutos do trabalho, Paulo se dedica sabendo que o Senhor vai operar nesse trabalho também em Corinto, sabendo que o Senhor é fiel e é Ele que vai trazer o crescimento. Essa mesma carta ao Corinto, quando Paulo escreve, essa mesma igreja, Paulo escreve a carta, essa igreja depois estabelecida já tinha problemas, e Paulo vai precisar corrigi-los. Um dos problemas era a divisão na igreja, tinha pelo menos 4 grupos: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu sou de Cristo. Aí Paulo vai dizer: quem é Apolo? Quem é Paulo? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Significa que Deus levanta servos para a sua obra, e o trabalho, o fruto, o crescimento, o resultado é Deus que dá. E em Corinto nós vamos ver que não foi diferente dos outros lugares onde Paulo passou. Veja o versículo 6, como eles se opuseram, eles quem? Os judeus, que ouviam Paulo pregar, e blasfemaram. Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês, eu estou limpo dele, e a partir de agora, vou para os gentios. Foi assim nas cidades onde Paulo passou, chegava na sinagoga, anunciava o evangelho, Cristo morto e ressurreto, e os judeus se revoltavam contra Paulo, ou seja, mais uma vez, resistência a Paulo. Mas vejam, o que é que vai acontecer aqui? Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo. Quem era esse homem? Temente a Deus. Provavelmente não era judeu, mas passou a temer a Deus, e portanto aceitou a vivência do evangelho. A casa dele era vizinho à sinagoga. Então, se os judeus expulsaram Paulo da sinagoga, estava na casa vizinha, pregando o evangelho. E mais, agora que vem o fortalecimento do Senhor para Paulo. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor. Veja que informação Lucas nos traz: com toda a sua casa. Já houve isso na história narrada por Lucas? Lídia e a sua casa, o carcereiro e toda a sua casa. Aqui, Crispo, chefe da sinagoga, e toda a sua casa. Mas não parou aí, e muitos dos coríntios ouviram, creram e foram batizados. Portanto, Paulo foi fortalecido pelo resultado do trabalho. Os frutos do trabalho fortaleceram Paulo. A pregação não ficou sem frutos. Deus deu o crescimento para essa igreja. Houve conversões a Cristo ali em Corinto, e isso contribuiu para fortalecer o coração do apóstolo Paulo. Qual a aplicação para nós desses versículos 5 a 8? É que quando você pregar o evangelho, não desanime, porque Deus, no tempo dele, fará com que os frutos
apareçam. Veja outra carta que Paulo escreveu para as igrejas da Galácia, capítulo 6, os Gálatas 6, versículo 9. Veja o que Paulo diz para esses irmãos da Galácia e para nós. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Meus amados, qual a aplicação para nós desses versículos 5 a 8? É que precisamos continuar testemunhando do Evangelho, pregando, ensinando, dedicando-se à obra da pregação do Evangelho. Você precisa fazer isso dia a dia, porque virá os frutos. Isso vai fortalecer a sua vida espiritual. E meus amados, quantas vezes estou abatido, desanimado, e posso dizer para os irmãos que passa isso na minha vida. Olhar para o tempo que aqui estamos, vamos fazer 8 anos, agora em setembro, que retornamos a esse ministério. E você olha, parece que não tem fruto, não tem resultado, se inquieta, e o desânimo quer chegar, e muitas vezes quer realmente nos deixar abatido, mas aí vem alguém, um colega de ministério, um irmão, desses que recebe as minhas meditações diárias, como os irmãos recebem no grupo da igreja. Pastor, fui abençoado com essa mensagem, Deus fortaleça a sua vida, os frutos virão, isso fortalece-nos espiritualmente, isso deve passar por você também. Quantas pessoas você já falou de Jesus para elas? E quantas se renderam aos pés do Senhor? Talvez você possa notar num caderninho, talvez não tenha muitos resultados, porque não é fruto seu, é obra do Senhor. Isso nos fortalece, isso nos anima, mas ver os resultados é o que fortaleceu Paulo, e com certeza nos fortalece também. E eu costumo dizer, o pastor Hernandes fala disso, e eu gosto muito quando ele tratou desse assunto. Eu não tenho nem numerolatria, ou seja, idolatria pelos números de crescimento, nem também tenho numerofobia, medo de números, não tenho. E se eu disser que não quero ver esse templo cheio todos os domingos, e não só os domingos, passamos a ter encontro nas quartas, e temos encontro de mulheres nos sábados, e de homens, e de jovens, isso, e de casais, como temos feito, isso é fruto de um resultado de o Senhor nos fortalecer espiritualmente. Mas para isso, é preciso que eu e você estejamos dispostos na obra do Senhor. Amém? Terceira razão pela qual Deus nos fortalece espiritualmente é a sua promessa de proteção. Versos 9 a 18 vão trazer isso aí para nós, especialmente o verso 9. Não tenha medo, ou na tradução da Revista Atualizada, não temais, pelo contrário, fale e não te cales. Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado. Meus amados, Deus está dizendo, o Senhor está dizendo para Paulo, Paulo, não tenha medo, eu estou com você, ninguém vai lhe fazer mal. E se você lembrar de Paulo, já foi perseguido por onde passou, já foi apedrejado por onde passou, já foi preso, já recebeu açoites em praça pública, e o Senhor está dizendo, não fique calado, Paulo, nem tenha medo, eu vou estar com você, eu estou contigo, ninguém vai te fazer mal. E Paulo, talvez, eu costumo ler o texto e ficar me colocando no lugar de Paulo, provavelmente, eu e você, eu faria, Senhor, o Senhor está dizendo para eu não ter medo e não deixar de falar, o Senhor vai estar comigo, mas qual a razão disso? Por que eu devo me comportar assim? E o Senhor responde, eu tenho muita gente nessa cidade, eu vou usar você.
Talvez ele esteja dizendo isso para você nessa noite. Não tenha medo, eu vou estar com você. Mas eu posso ser perseguido, eu posso até perder meu emprego. Não tenha medo, eu vou estar com você. Eu posso até ser rejeitado pelos meus familiares, pelo próprio pessoas dentro da minha casa. Não tenha medo, eu vou estar com você. É isso que o Senhor está dizendo para Paulo e está dizendo para nós. Não tenha medo, pois eu tenho muito povo nesta cidade. Eu tenho gente para ser alcançada pelo Evangelho e eu vou usar você. Não tenha medo. E meus amados, o versículo 13, parece que acontece diferente. Observem. Quando o Galho era procônsul, versículo 12, o que aconteceu? Versículo 13. Eles foram levar Paulo ao tribunal e com uma acusação. Este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. O que é que isso significa para nós? Mais ou menos assim. Esse Jeremias tem perturbado. Eu já sou cristão, eu já adoro a Deus, e ele quer que eu adore agora do modo diferente, do modo dele. Foi isso que estavam acusando Paulo. Por quê? Porque esses judeus adoravam a Deus seguindo todos os princípios da lei, e Paulo está dizendo que essa lei, ela foi necessária, mas Cristo, Jesus, é o Cristo, e vocês precisam entender isso. Por conta disso, Paulo, portanto, é acusado e é levado lá para o tribunal. Agora vejam que o que é que acontece? Diante de Gálio, que era o procônsul, ou seja, o governador da região lá da Acaia e de Corinto, né, a capital, vai olhar, e quando Paulo ia se defender, silêncio, Paulo, é eu que vou falar, eu sou o magistrado aqui. E ele diz lá para os judeus: bom, o que vocês trouxeram para cá não tem nada a ver com injustiça, nem com crime, nem gravidade nisso, é uma questão de vocês, então resolvam vocês mesmos. E portanto, expulsem do tribunal, saiam, vocês resolvam diante disso. O que é que acontece? Esse pessoal judeu revoltado pegaram Sóstenes, que agora era o chefe da sinagoga, ou seja, alguns dizem que Sóstenes é o mesmo Crispo, outros dizem que Sóstenes substituiu Crispo. Eu prefiro essa segunda alternativa, que ele substituiu Crispo e agora como chefe, pegam ele e espancam diante do tribunal. Qual a posição de Gálio? Estou nem aí. A questão de vocês, vocês que resolvam. Meus amados, Paulo está vivendo isso, e diante dessa circunstância, Paulo vai fazer o que agora? Um voto de gratidão a Deus. O teólogo, comentarista do Novo Testamento, o Kistemacher, ele acha, ou entende, que o que Paulo fez foi um voto de gratidão pelo livramento que Deus deu para ele, ou pelo cuidado que Deus teve com ele. Ninguém vai lhe fazer mal. Por conta disso, Paulo fez um voto. Qual foi esse voto? Verso 18. Ficou ainda muitos dias em Corinto, por fim, despedindo dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Esse rapar a cabeça aqui é um voto do nazireu, rapar a cabeça em forma, em sinal de um voto feito ao Senhor, e provavelmente um voto de gratidão pelo Senhor ter cuidado dele. Foi isso que nós entendemos assim. A fidelidade de Cristo, portanto, pode ser vista na vida de Paulo. Eu vou cuidar de você, Paulo, e cuidou. Meus amados, qual a aplicação para nós desses versículos 9 a 18? O que é que nós podemos tirar para nós como lição? A palavra clara para mim é essa: não tenha medo. Não tenha medo. Ou seja, não está dando aqui uma opção, é uma ordem. Não tenha medo, na minha versão, na revista atualizada, não tem mais.
É ordem, portanto, e se é ordem, nós devemos cumpri-la. Ou seja, deixar-se vencer pelo medo é desobediência a Deus. E, meus amados, como nós temos o medo pecaminoso de homens. Como temos. Nos curvamos diante dos homens e nos esquecemos do Senhor dizendo: não tenha medo, ninguém lhe fará mal. Se você crê nisso, deve aplicar isso à sua vida corretamente, vencer essas questões todas, porque sabendo que o medo que é complacente no coração nos leva a não agir como o Senhor espera de nós. Para que isso não aconteça, obedeça a Deus, escute a voz do Senhor, tenha confiança no seu infinito poder. Por fim, o quarto meio que Deus usa para nos fortalecer espiritualmente é pelo compromisso com os irmãos. Versos 19 a 22. Note que Paulo vai chegar a Éfeso, vai deixar ali Priscila e Áquila, e vai entrar na sinagoga, pregar aos judeus. Fica aqui conosco, Paulo, verso 20. Ele não quis, despediu-se deles, mas note, se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Por quê? Paulo tinha um voto a cumprir. E Paulo, sendo judeu, e o voto do nazireu tinha que ser cumprido em Jerusalém. Paulo volta para lá. Veja o que diz o verso 22. Chegando a Cesareia, a cidade marítima lá de Jerusalém, foi logo para Jerusalém. E tendo saudade da igreja, seguiu para Antioquia. Foi fazer o que em Jerusalém? No templo? Cumprir o seu voto. Meus amados, o compromisso com os irmãos deve estar acima de tudo. E Paulo está dizendo: eu voltarei se Deus quiser. E voltou. E nós vamos ver, não é? Se Deus permitir, a partir do próximo domingo, Paulo em Éfeso, na sua terceira viagem missionária, voltou e passou 3 anos com aqueles irmãos, fortalecendo e organizando aquela igreja. O que é que isso tem para nós de aplicação, de ensino? Como o compromisso com os irmãos vai nos fortalecer espiritualmente? É o seguinte: se nós temos compromisso uns com os outros, irmãos em Cristo, nós precisamos de comunhão com eles. Precisamos de comunhão uns com os outros. Nós vamos nos importar uns com os outros. Nós vamos prestar conta uns aos outros. Nós vivemos um tempo em que a mensagem que prolifera é: cada um vive a sua vida. Você não tem nada a ver com a minha vida. Ok, tenho mesmo não, mas na igreja eu tenho, porque você é meu irmão em Cristo. Ou seja, nós precisamos de estar juntos em comunhão para ajudar uns aos outros, fortalecer os que estão fracos, animar os que estão desanimados. E isso, meus amados, só é possível quando nós demonstramos compromisso uns com os outros. O nosso compromisso primeiro é com o Senhor. Note que Paulo diz: se Deus quiser. Ou seja, eu estou me colocando à disposição do Senhor, eu virei visitá-los outra vez. E Deus quis, e Paulo foi. Para nós, portanto, o que serve é que nós não podemos esquecer de quem somos: pecadores, regenerados pelo poder de Jesus, e que vivemos juntos uns dos outros, no sentido de ter comunhão uns com os outros, ajudar uns aos outros. É isso que Deus traz como fortalecimento espiritual para nós. Então nós precisamos nos fortalecer espiritualmente nas pequenas coisas. Quem não é fiel no pouco, não o será no muito. Quero concluir com uma pergunta e tentar respondê-la. O que Deus quer que façamos? A presença real de Cristo conosco é a garantia de que, mesmo passando por momentos difíceis,
sempre estaremos amparados e protegidos. Por isso, meus amados, creiamos na promessa de Deus. Eu vou estar com você. Ninguém ousará lhe fazer mal. Isso nos fortalece. Ou seja, o que Deus quer que nós façamos? Que creiamos nessa promessa, que vivamos essa promessa dia a dia. Isso vai nos proteger, nos conduzir vitoriosamente em Cristo. E meus amados, podem ter certeza, não nos faltará recursos da parte de Deus para nos fortalecer o nosso coração cansado, amedrontado, triste, desanimado. O Senhor está conosco. Coração obediente vai desfrutar da constante presença do Senhor e do seu constante cuidado para nos dar a certeza de que Ele cumpre as suas promessas e os seus propósitos. Deus é fiel e fortalece os seus servos. Que Ele nos abençoe. Baixe sua cabeça. Quero orar nesse instante. Ó Deus, Supremo Senhor, meu Deus, nosso Deus, como é bom saber que Tu nos fortaleces, que a vida, a obra, a pessoa de Cristo, Jesus, o Teu Filho amado, nos fortalece. A presença do Teu Santo Espírito nos fortalece. Ó Pai bendito, nós louvamos o Teu nome porque Tu és fiel. Tu cumpres aquilo que prometes. E Tu prometestes que nenhum mal nos acontecerá. E ainda que aconteça, é para o louvor da Tua glória. Tu estás conosco e sabemos disso. Fortalece o nosso viver, Senhor. Fortalece a nossa vida. Fortalece essa igreja. Fortalece os irmãos, um a um, para que vivam em comunhão e proclame o Evangelho de Jesus. No nome dele nós oramos. Receba a bênção. Que o amor de Deus, incondicional e imutável amor, a graça de Jesus Cristo, a comunhão nas consolações, a presença do Espírito Santo, estejam com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Faça a sua oração em silêncio.